Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo. Tô aqui hoje para trazer temas absolutamente conturbados que movimentam o mercado, movimentam o futebol brasileiro. Vou falar hoje aqui sobre Diniz e a situação dele no São Paulo, que pode ser que esteja aí dando um adeus ao São Paulo. Muricy Ramalho está hoje reunido com o elenco, vou falar sobre isso. Trarei também para vocês aqui informações sobre o Flamengo, Diego Ribas, a torcida do Flamengo pede Diego Ribas fora. Vamos ver o que aconteceu entre ele e Jorge Jesus e o quanto que ele pode atrapalhar esse elenco nesse momento aí de Rogério Ceni, certo? E eu vou falar também sobre possíveis contratações do Corinthians. Será que Germancano e o Vina, aquele Vinícius Góes, o Vina do Ceará, interessam ao Corinthians? Interessam a muitos times, mas vamos falar o que tem de verdade nisso deles no Corinthians, beleza? Bom galera, eu vou começar aqui então pelo Diego Ribas e esse momento aí no Flamengo. A torcida do Flamengo tá bronqueada com o time não tem produzido, depois que Jorge Jesus foi embora parece que nada mais acontece de bom ali no time da Gávea. E Jorge Jesus ele deixa o Flamengo no momento onde o próprio Flamengo já não estava rendendo tanto, mesmo com o técnico português, né? Dá pra ver que teve aquele momento conturbado contra o Fluminense, o Flamengo ainda acabou ganhando o Campeonato Carioca, mas você já via ali Everton Ribeiro irreconhecível, ainda um pouquinho melhorzinho, Arrascaeta irreconhecível, Gabigol e Bruno Henrique nem se fala, os caras meio que pararam de jogar. Domenech Torrent não deu certo nesse time do Flamengo, é muito verdade, foi um curto tempo de trabalho, mas com algumas convicções muito diferentes do que Jorge Jesus ele implantava no cotidiano, e o Flamengo acaba por demiti-lo e contratar Rogério Ceni. Né? Rogério Ceni, o técnico que teve uma carreira muito boa ali no Fortaleza, ele começa, ganha alguns títulos ali no Fortaleza, títulos de menor expressão, claro, mas coloca o Fortaleza num patamar até de brigar por Libertadores no Fortaleza. Aí ele recebe aquela proposta do Cruzeiro, ele vai pro Cruzeiro, depois ele não dá certo ali por um ambiente, uma panelinha ali que talvez tenha sido encabeçada pelo senhor Thiago Neves, né? Não deu certo com o Edilson, aqueles caras não aceitaram muito bem o Rogério Ceni, essa que é a verdade. E o homem voltou lá pro Fortaleza e depois ele acaba assinando com o Flamengo, que seria um grande contrato. Flamengo com uma seleção ali nas mãos e o Rogério Ceni assina com o Flamengo. É verdade que o Rogério Ceni não tem entregue o trabalho que o torcedor e o dirigente do Flamengo espera. Porém, também é verdade que faz um mês e meio que o homem está no cargo e tem jogadores que continuam não rendendo. Você vê Bruno Henrique, por exemplo, ele está jogando na mesma posição que jogava com o Jorge Jesus, na mesma condição de jogo, no mesmo formato de jogo, e ele na hora de correr contra o adversário no 1 a 1, ele não tem levado vantagem. Isso tem acontecido com ele, com o Arrascaeta, com o Gabigol que perde alguns gols. Então o time do Flamengo ele não é simplesmente técnico, tem alguma coisa acontecendo ali. E vem à tona uma questão que Diego Ribas teria pedido, né, para o Jorge Jesus para mudar o horário do treino, porque ele queria ficar com o filho numa festa e tal. E aí Jorge Jesus já tem aquele dissabor, aquele entreveiro com ele, quem manda aqui sou eu, ou você quer ser técnico, né? Mas o Diego Ribas, ele é um cara de personalidade, um cara que na torcida do Flamengo muitos caras acreditam que ajuda, alguns outros acreditam que atrapalha. O fato é que hoje o Diego Ribas tem tido seu nome veiculado aí nas grandes mídias, nas redes sociais, e Fora Diego Ribas. É a hashtag que o torcedor rubro-negro tem colocado para ele. E acho que Diego Ribas, convenhamos, não tem muito mais tecnicamente o que oferecer para o Flamengo. E quando o momento é ruim, coisas assim aparecem. Bom galera, antes de falar do Vina e do Germancano, essa possível transferência para o Corinthians, eu vou falar do Fernando Diniz. Fernando Diniz no São Paulo também tem um trabalho absolutamente conturbado, ele vem de algumas eliminações que são inexplicáveis para o torcedor são paulino, como o caso do Mirassol, um time que montou um elenco ali para jogar uma quarta de final com o São Paulo, uma semifinal ali, eles montam por WhatsApp, faltando 48 horas para entrar em campo. Então o time não treinou, teve jogadores que não se conheciam e eles foram lá eliminar o São Paulo de Fernando Diniz. É verdade que o Fernando Diniz, né, contudo, ele consegue depois daquilo uma evolução do time, uma melhora do time, e aí depois ele tem uma Libertadores ali, uma fase de grupos onde ele coleciona fracassos pro LDU jogando fora, jogando em Quito, depois um jogo muito bom no Morumbi, ou seja, uma alternância inexplicável. Ele perde para um binacional, que era um time
praticamente amador, então uma coisa também inexplicável. Ah, mas foi na casa do Binacional. Não importa, não teve desculpa para essa derrota. E teve também um jogo contra um River Plate que ele acaba de voltar, né, de uma paradeira de 6 meses. O River Plate no jogo que volta já ganha do São Paulo sem ter nenhum tipo de perigo na sua zaga, propondo o jogo, e o time do Diniz absolutamente perdido. O Diniz ele perde depois para Lanús, né, aquele jogo da Sul-Americana, e consegue por algum motivo virar líder do Campeonato Brasileiro. Né, consegue resultados excelentes e ele vira líder e fica a 7 pontos do segundo colocado. Porém, ele começa a perder a gordura quando ele perde jogos para RB Bragantino, ele perde para um Santos reserva, ele começa a tropeçar no campeonato. Esses tropeços do campeonato, eles são ruins porque um RB Bragantino faltou muita vontade e tomou um 4-2, o que poderia ser uma goleada histórica. O RB Bragantino perdeu muitos gols, tanto que o Thiago Volpe fez defesas absurdas, de boas, e teve também bolas que passaram muito perto. Então a torcida do São Paulo ficou muito incomodada. Só que depois teria um Santos, que era um time B, quase um time C do Santos, que o Santos está visando a Libertadores. Então o Santos iria até o Morumbi, encarar o São Paulo com o time retalhado, e o Cuca fecha a casinha e ele consegue ganhar do São Paulo de 1-0. Então lá no Morumbi os ânimos foram à flor da pele. O que era uma lua de mel entre diretoria, torcida e Fernando Diniz passa a ser novamente um pesadelo, passa a ser uma coisa absolutamente questionável. Diniz deve ficar ou não. O fato é que o Rogério Ceni meio que ameaçado no Flamengo e o Diniz ameaçado no São Paulo. Leco já saiu, já se despediu do São Paulo. Júlio Casares gosta do Rogério Ceni. Pode ser que tenha essa troca de cadeiras aí. Não que o Diniz vá para o Flamengo, mas que o Rogério Ceni deve assumir sim o São Paulo. No dia de hoje, Muricy Ramalho e Raí estão tendo uma conversa com o elenco do São Paulo, que pode sim ter tido um racha com o técnico Fernando Diniz naquele episódio do Tietê. Quem esquece disso? O Tietê estava no campo ali com o Diniz. Tietê é um queridinho do Diniz desde a época de Audax. Tietê vai conversar com o Diniz e Diniz tem uma reação com ele ali totalmente fora da curva, totalmente descabida de lógica, né? Há quem diga que no campo ali é normal, não pode pedir por favor, tem rispidez mesmo? Ok. Mas da maneira que o Diniz ele se reportou ao Tietê, se dirigiu ao Tietê, foi tão pesado que o Diniz, na coletiva seguinte, ele fala que foi um erro dele, ele admite o erro e admite que pediu desculpas ao Tietê. Mas no jogo seguinte contra o Santos, enquanto o Tietê estava suspenso, o Diniz estava muito mais calado na beira do campo, isso que é verdade, muito mais quieto, e o Muricy hoje está com o elenco conversando para tentar ali não deixar esse título ir por água abaixo, perder esse título num campeonato onde o Flamengo não consegue ganhar, Atlético Mineiro também não consegue ganhar, e Inter de Porto Alegre, que era totalmente carta fora do baralho, um Abel Braga desacreditado, consegue ficar a 3 pontos do São Paulo. Então o Inter ainda não é aquele bicho-papão que pode sim encarar o São Paulo. Eu vejo mais o São Paulo ali como quem pode derrubar o São Paulo dessa liderança é o próprio São Paulo. Bom, vamos encerrar o nosso vídeo agora falando de Corinthians. Meus amigos, ventilou aí na internet que o Corinthians ele pode estar interessado em Germancano e em Vina do Flamengo, do Ceará, o Vina. Meio atacante ali, que tem sido artilheiro, um jogador importantíssimo, e Germancano, que tem feito todos os gols do Vasco praticamente, um cara que se mostrou um belíssimo atacante. É verdade que parece-me que ele já foi, o Germancano foi oferecido sim a Palmeiras, São Paulo e Corinthians e ninguém quis, e ele teve uma valorização jogando ali pelo Vasco, e agora pode sim despertar interesse do time do Corinthians. O time do Corinthians já tem um centroavante que foi contratado, que é o Jô. Só que o Jô não tem demonstrado aquela desenvoltura do Jô que nós vimos no Corinthians em outras épocas, né? O Jô ele tá muito mais caminhando para um final de carreira do que para ser o 9 do Corinthians, ainda mais com o time de um técnico igual o Fernando Diniz, o Wagner Mancini, tô disléxico hoje, né? Um Wagner Mancini que prioriza, sim, um formato mais aguerrido, um jeitão de jogar com jogadores mais rápidos. Então o Germancano pode sim vir a ser realidade no time do Corinthians, caso o Corinthians o contrate. Já o Vina é um pouco mais distante, seria um sonho mais distante para o Corinthians, que não está bem de caixa, e o Vina custa uma grana boa aí. E é um jogador que, apesar do Corinthians, outras agremiações também têm interesse nele, e o Ceará tem interesse em segurá-lo. Então vamos acabar esse Campeonato Brasileiro para saber qual que é o destino do Vina.
uma grande contratação se o Corinthians fizer, um jogador de muita raça, de muita fibra, assim como o Germancano. Então o Corinthians ele arrumaria ali certamente o problema do ataque e do meio campo, caso ele pudesse contar com esses dois jogadores. Nada certo ainda, mas futebol você pode ver que tem realmente sempre tem aí uma surpresinha quando as diretorias dos times dizem que não há nada de certo, não há nada de concreto, não temos interesse de contratar. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, fique conosco aqui no Esporte Coletivo. Se inscreva no canal, deixa o like caso você tenha gostado. Abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!